Aqui estamos nós, mais uma vez, tentando gravar o mesmo episódio. Você não sabe disso, mas da última vez eu tava bem mais bonita, mas eu tava bem menos sincera. Então eu decidi esperar e tentar de novo hoje. Se você sente demais, você é o problema. Que coincidência. Eu também. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Eu passei por muita coisa, de verdade, mesmo na minha vida. E eu não falo isso como sabe, vitimismo nem nada disso. Eu acho que tá tudo bem também a gente assumir que nem sempre a gente vai se sentir bem e que nem sempre a gente precisa ser grato por tudo que a gente passou. Porque é óbvio que é legal a gente ter esse pensamento e a gente pensar, tipo, dessa forma positiva e tal. Mas tem situações que você só se pergunta, ai, por que tem que ser desse jeito? E uma das perguntas que eu mais me fiz na minha vida é, por que eu sinto demais? É engraçado como o ser humano tem uma forma de colocar uma carga positiva ou negativa em coisas que são simplesmente fatos. Por exemplo, eu tenho um podcast. Isso é um fato, não é necessariamente positivo e nem negativo e vai depender de pra quem você pergunta. A minha mãe diz coisas do tipo, eu não sei como é que você consegue. Por que você fica se expondo na internet? Por quê? Mas é o caminho que você escolheu, né? Fazer o quê? Enquanto outras pessoas me dão um feedback de, caramba, eu não acredito que você falou exatamente o que eu tava pensando. É só um fato. Não precisa ser positivo ou negativo, não precisa ter uma carga energética diferente. Pra mim é positivo e eu gosto de fazer e é por isso que eu faço. E quando eu vejo que faz diferença pra alguma pessoa que comenta nos meus vídeos ou no Spotify, seja por onde você está escutando esse episódio, eu me sinto bem. E é por isso que eu faço. Dito isso, a gente fica agregando essas qualidades negativas a coisas que são só circunstâncias da vida. Por exemplo, sentimentos. Eu acho que esse negócio de sentir é mó drama, um saco. Todo mundo fica falando de sentimento o tempo todo e todo mundo tá terapeutizado, blá blá blá, blá 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 blá. E tem gente como eu que vai dizer, nossa, sentir é tudo que eu tenho. Faz parte da minha pessoa como a minha pele, como meu coração, como meu fêmur, como minha orelha. Independentemente se eu quero ou não, eu sinto muito intensamente. Esse ano eu descobri o termo pessoa altamente sensível. E isso não é uma forma de eu colocar mais um rótulo em cima de mim para poder dizer que eu tenho justificativa para sentir demais, entre aspas, ou para dizer que você também pode se esconder atrás desse termo. Porque, como eu falei, eu acho que não é sobre se vitimizar, eu acho que é só sobre aceitar um fato como ele é. Eu sou uma pessoa sensível, eu sempre fui. E eu lembro que pirralhinha na escola eu ficava super feliz de ver que era sexta-feira. Meu Deus, eu não acredito que é sexta! Nada vai estragar meu dia! Porque eu tinha passado uma semana tão intensa com epilepsia, com bullying, com separação dos pais. Eu lembro que chegar no final de semana era realmente como se fosse um prêmio, assim, sabe? E eu queria brincar, eu queria criar. E eu sentia que sexta-feira era aquele dia, que era o começo de algo muito bom. E eu não sei exatamente quando e nem onde eu esqueci disso, dessa sensação. Mas, de acordo com as minhas experiências, eu imagino que com as suas também, a gente vai ficando muito cético. E a gente vai começando a olhar pra vida com essa carga negativa por trás de tudo. Como se tudo que a gente viveu agora tem sempre uma nuvenzinha cinza junto. E eu tenho depressão. E a minha depressão, ela não me impede de viver de certa forma, mas a sensação que eu tenho é que ela é uma correntinha no pé. Porque quando eu tô feliz e que ótimo, mas às vezes, se eu não estiver motivada naquele mês, naquela semana, naquele momento, se uma sequência de coisas inconvenientes acontecer de uma certa forma, me leva para um lugar que eu conheço muito bem, que é o lugar de não pertencer. De fora, a gente sempre tá acostumado a olhar para os outros e dizer, ué, se eu fosse assim, se eu fosse assado, tipo, tava tudo ótimo pra mim, não sei o que, né. Eu sempre reconheço, assim, que existe um fator, né, social em relação ao fato de eu ser branca, ao fato de eu ser privilegiada. De uma maneira geral, se a gente estiver levando em conta uma grande maioria,
talvez eu, em teoria, teria por que me sentir pertencente, sabe? Mas a minha vida inteira foi o contrário. Eu não digo isso pra ganhar simpatia ou pra... Olha, se identifiquem comigo. Pelo contrário, eu nunca entendi por que eu sentia que eu ocupava tanto espaço com os meus sentimentos, sabe? Por que eles pareciam tão grandes pros outros, eles pareciam coisas tão absurdas. Ao longo da minha vida eu fui entendendo que a partir da minha sensibilidade, eu conseguia enxergar coisas de uma forma... Não posso dizer que é mais verdadeira, mas eu conseguia realmente ler as situações de uma forma mais... A tal ponto de que isso começou a alimentar certos traumas meus, porque eu ficava hiperanalisando todas as situações. Então eu fiquei tão boa nisso que acabou se virando contra mim, porque... hipervigilância e o tempo todo atenta e o tempo todo tentando entender o que aquela pessoa disse, se aquela pessoa se chateou com o que eu falei. E quando eu vi, eu estava acostumada a pisar em ovos com todo mundo na minha vida. Eu não sentia que eu podia falar, porque eu sentia que se eu dissesse o que eu achava que estava claro para todo mundo, também ia incomodar, porque nem todo mundo quer se encarar. E realmente, eu não tenho o direito de fazer as pessoas se encararem, nem de escolherem o que eu acho que é melhor pra elas, porque isso não é meu lugar, mas eu tinha essa vontade de ver as pessoas no melhor delas, porque eu amava tão intensamente que bastava gostar de alguém pra eu querer tudo que eu queria pra mim. E mais, pra aquela pessoa, sabe? Eu desejava tanta coisa boa, eu via tanto potencial em todo mundo e teve um momento que eu precisei realmente recuar e começar a entender se eu tava vendo mais do que tinha. E isso foi toda uma jornada separada também, porque como eu fui muito invalidada na minha vida, né? Na escola, que algum professor dizia que eu tava colando porque eu tinha TDAH. Quando eu sofri bullying por não sei qual motivo. Quando os meus pais se separaram e eu ficava, tipo, me perguntando o que tinha acontecido para as coisas terem desandado daquela forma. E eu sei que são só circunstâncias da vida, mas para uma criança, eu comecei realmente a construir uma identidade para mim de que era incômodo. Eu tá ali, eu existia, eu sentia que eu tinha uma responsabilidade muito grande na forma que a vida dos meus pais ou das pessoas à minha volta não dava certo, entre aspas, ou dava certo. Eu sentia que eu podia mudar de certa forma e às vezes eu era validada por ser essa pessoa responsável muito cedo. E aí de repente eu deixava de ser quando eu me mostrava criança, ou quando eu me mostrava humana, ou quando eu me mostrava com defeitos, real. E isso sempre foi muito difícil pra mim, porque eu nem sempre fui muito delicada, sabe? Quando eu falava as verdades, assim. A pessoa pode também ter o direito de não escutar, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que eu acabei projetando muito nas pessoas, por eu sentir tão intensamente e eu achar que era tão simples resolver certas coisas e tudo mais. Eu também não... Eu me colocava no lugar da pessoa a ponto de às vezes me prejudicar para poder que ela ficasse bem, mas ao mesmo tempo, quando chegava a hora de eu dizer talvez não seja meu lugar dizer, né, o que ela pode ser, o que ela tem que ser, isso não é meu lugar. Por que eu sinto que ela precisa cumprir uma expectativa para mim? E é claro que isso é toda uma outra conversa e eu de verdade, assim, não vinha de um lugar ruim. Porque ao mesmo tempo que eu era a pessoa, muitas vezes, que conseguia instigar sentimentos tão profundos e tão positivos, eu também me colocava nesses ambientes em que eu ia sentir que nunca seria o suficiente. Eu conseguia enxergar para além dos teatros, para além dos fingimentos, mas ao mesmo tempo eu escolhia não ver. Porque eu sentia que se eu jogasse certos jogos, que se eu alimentasse o teatro, não de uma forma manipuladora, mas sabe quando a pessoa tá mentindo pra você e você fala, entendi, sim, eu acredito em você. Parece que isso faz com que aquilo não precise acabar, aquela relação, aquela amizade. Se você finge um pouco mais, uma coisa que nunca funcionou não precisa deixar de existir, sabe? E a gente pode continuar fingindo que tá funcionando. Eu também me peguei em discursos que não eram meus, assim, sentindo uma certa pena de não me sentir pertencente em lugar nenhum e de estar nessas relações, mas eu também não fazia nada pra mudar elas. E se eu fazia, eu também sentia que era porque ia causar uma reação. Sabe quando você quer mudar
pra mudar alguém. Quando uma pessoa não te valoriza e você fica tipo, ai, cara, se eu for me amar, essa pessoa vai me amar. E aí você se ama só de mentirinha pra poder a pessoa gostar de você. E pode parecer muito louco, mas assim, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso, que já fez de momentos na insegurança, quando tava sozinho, tipo, consigo mesmo, e falou, eu vou mostrar que eu tô bem, que não sei o quê. E aí, né, quando a pessoa, por alguma razão, se interessava por você, a partir do momento que você tava cagando pra ela, tipo, você falava, tipo, yes, entendeu? Tipo, esse tipo de coisa. E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vê que isso tudo é uma grande perda de tempo. Porque a gente, na minha opinião, é uma sociedade ignorante emocionalmente. Tudo bem, há sempre tempo de aprender, mas ao mesmo tempo, como os sentimentos são julgados como uma coisa tão terrível, como tão idiota e como tão fraqueza, a gente acaba não conseguindo conversar sobre nada, e a gente fica se esquivando sempre das circunstâncias mais simples, que talvez na época eu dissesse, é simples falar de sentimentos, blá blá blá. Talvez nessa época eu não entendesse o quão simples era, porque eu também não falava muito das coisas, não da forma que eu genuinamente era, porque eu tava com medo de incomodar, eu tava com medo de ser demais. Mas hoje em dia eu realmente vejo o quanto é simples. Porque, por mais que seja super frustrante, eu comecei a entender que tinham coisas que eu nunca ia conseguir mudar. Não só pessoas, mas circunstâncias mesmo. E porque eu fui muito invalidada na minha vida e muito manipulada também em situações e tal, eu comecei a ter esse instinto de dizer que eu tava errada, sabe? Não, você não tá vendo direito. Não. Aí eu comecei a me manipular e me dizer que eu não tava vendo coisa direito, que eu não tinha a capacidade de enxergar uma situação pelo que ela era. E que se uma situação já tinha cumprido o seu papel na minha vida, eu tinha que continuar segurando, porque era aquilo que eu conhecia. Então, como é que eu ia soltar a única coisa que eu conhecia? Mas eu já sabia que tinha acabado, sabe? Aquele relacionamento, aquele trabalho, eu já sabia que tinha cumprido o seu papel e eu ainda assim ficava dizendo que aquilo era o máximo pra mim. Não porque a pessoa era inferior ou o trabalho era inferior, mas simplesmente tinha cumprido a sua função, sabe? Quando a gente tá em outro lugar, a gente muda e não tem o que ser feito pra voltar pro que era. Você meio que se vê forçado a aceitar, e quando você não aceita, você só prolonga uma coisa. Eu acho que por isso eu tive muita dificuldade sempre com finais. Sempre com términos ou com finais de séries, de filmes. Eu nunca queria que acabasse. O final de semana que eu ia pra casa das minhas amigas, eu nunca queria que acabasse. Eu queria que tivesse um outro dia, um outro dia, um outro dia. E eu percebi que era porque eu sentia demais. Porque eu sentia tanta felicidade em um momento que eu tava leve, que eu tava feliz, que eu tava alegre, que quando aquilo acabava, eu praticamente me deprimia. Ou, sei lá, a vida não parecia tão legal quanto antes. Porque era tão feliz. E é óbvio que depois eu fui entender que isso era euforia e que tinha o TDAH e tudo isso, mas isso ainda era parte de mim. O fato de que eu valorizava muito dias importantes pra mim e o fato de que eu ia ficar feliz com poucas coisas. Eu ia achar felicidade nas coisas simples porque era só uma sexta-feira, mas pra mim era a sexta-feira. E eu adorava falar que nada podia estragar meu dia, porque eu realmente acreditava nisso. E eu não sei quando que eu comecei a deixar tudo estragar meu dia o tempo todo. E não só isso, mas circunstâncias também pesarem a ponto de eu sentir que estava estragando a minha vida. Teve um momento que eu comecei a viver só na minha cabeça, assim. Eu planejava cada passo que eu ia dar porque eu não podia incomodar ninguém. Eu repensava e pensava porque talvez se o outro tomasse uma certa posição, talvez eu não precisasse cortar aquela pessoa da minha vida. Ninguém respeitava meus limites, mas pelo menos se não fosse tarde ainda, a pessoa um dia poderia acordar e mudar totalmente por mim. E é tão engraçado pensar nisso, porque eu acho que tem muita relação com esses sentimentos intensos. Porque se eu não tivesse medo de sentir o fim das coisas, ou se eu não tivesse medo de aceitar que eu ia sentir coisas ruins, negativas, tanto quanto as boas, eu acho que eu ia aceitar muito mais facilmente. Eu acho que eu ia ter olhado no passado e ter falado, acabou. Tchau, é isso aí. Tchau pra mim, tchau pra você. Vamos nessa. E que todo mundo seja feliz, mas eu acho que eu tava fugindo muito dos meus próprios sentimentos, ironicamente, mesmo sendo uma pessoa completamente conectada a todos eles e querendo sentir todos eles da maior maneira possível. Sempre que eu me apaixonei, eu me apaixonei intensamente. Toda vez que eu amo alguém, eu gosto de dizer que eu nunca deixo de amar. É claro que existem ilusões, sabe? Claro que existe uma coisa que você, às vezes, idealizou uma pessoa, que também acontece com todo mundo. E aí você vai vendo a pessoa depois e você fala, não era isso, tudo mais. Mas as pessoas que eu realmente, assim, amei, eu nunca deixei de amar, porque eu sempre vi
tudo que elas eram realmente, sabe? Por trás de todas as máscaras sociais, de todas as dos blá blá blá, de todas as... Eu sabia, eu olhava pra pessoa e falava, isso não se aplica a casos extremos, não é pra passar pano pra coisas absurdas que você passa na mão das pessoas. Mas, no meu caso, eu sempre colocava as coisas em muitos extremos, justamente por causa dessa intensidade do sentimento. Então, se uma pessoa era uma pessoa legal, ela era a pessoa mais legal do mundo e era o amor da minha vida. Se ela também, né, não, sei lá, não agia de uma forma maneira comigo, então essa pessoa me odeia, então ela nunca me amou, então ela nunca sentiu nada. Então, na verdade... E era mais fácil pra mim, eu acho, que encarar o fim das coisas a partir disso. Mas, recentemente, eu comecei a ver também, não só como não é produtivo, mas como me faz mal e também me faz alimentar um pouco desse ciclo de fugir de sensações difíceis. Eu acho que eu já passei por tanta coisa na minha vida que, às vezes, eu me treinei a dissociar. Eu me treinei a não sentir intensamente aquilo. Eu me treinei a justamente viver na minha cabeça, recorrer a esses cenários imaginários que eu tô aqui pensando em alguma coisa e eu imagino que tá acontecendo uma outra coisa e eu penso, tipo, como se a vida fosse um filme, eu começo a criar e eu sou grata por essa parte minha porque é justamente o que me torna super criativa e é quem eu sou. Sentir é quem eu sou. Eu sou uma pessoa que eu sou sentimento ambulante, sabe? Eu sou uma pessoa que se sente pra caramba o tempo todo. E aceitar isso também é bom. Falar, tipo, cara, quando uma coisa não dá certo, me frustra e talvez eu sinta que me atravesse de uma forma, mas não precisa se tornar sobre mim. E não só isso, não significa que eu também não possa ficar triste com um término ou um final de um trabalho ou uma coisa que não foi como planejado, ao mesmo tempo que eu aceito que isso aconteceu. Porque fugindo dos meus sentimentos negativos, eu acho que eu caí em muitas negações, assim. E eu tentava, e tentava, e tentava, e tentava. E eu acho que eu aprendi muito a partir de séries e filmes, assim, adolescentes, na época que eu assisti. Quando eu tava tentando entender o que era amor direito ainda, eu acho que se formou uma impressão bem de que quem ama fica a todo custo. E eu falei sobre isso um pouco aqui também em outro episódio. Sobre como as mulheres são ensinadas a isso e a ficar a qualquer custo. E eu sinto que eu me coloquei nesse lugar de... A minha única qualidade era que eu sentia. Então, como eu sentia e eu conseguia, digamos, acessar essas partes mais sensíveis e vulneráveis das pessoas, que elas se abriam comigo, coisas que elas não se abriam com todo mundo. Parece que aquilo de alguma forma me validava também, sabe? Eu falei, uau, esse é o meu propósito de vida. E começou a ficar tão errado, sabe? Tipo, que ideia errada. De que o meu propósito de vida era pros outros. Eu tive que começar a aceitar que, sim, eu ia sentir as coisas bem intensamente. E não era porque eu era otária, porque a gente sempre relaciona a sensibilidade e vulnerabilidade com ai, que otária, que fraca. Porque a sociedade coloca sempre esse peso negativo nessa característica. Eu acho que eu comecei a cair nesse vitimismo justamente por causa disso. Porque sempre que eu falava dos meus sentimentos, das minhas opiniões, das questões que eu queria falar, ai, menos, ai, que coisa, ai, que não sei o quê. E eu nem tava reclamando, eu tava, assim, realmente falando a minha verdade. Às vezes porque alguém tinha perguntado, às vezes porque... E eu sentia que eu não podia. Isso tem muito mais a ver com os ambientes tóxicos que eu estava inserida do que comigo. Mas foi interessante também me pesquisar, porque também tinham coisas a serem mudadas. Eu não podia continuar reclamando de coisas que eu não estava disposta a encarar ou mudar. E foi quando eu aceitei essas coisas e me permiti também sentir no meu tempo também, sem ficar tipo, ai, porque eu vou superar isso em... ai, demorei 6 meses, demorei quanto tempo? Parei de querer respostas, às vezes, que não existiam, sabe? Eu comecei a entender que 2 coisas poderiam existir ao mesmo tempo. Tipo, eu posso ter carinho por uma história que eu vivi ao mesmo tempo que eu sei que isso não funciona mais na minha vida hoje em dia. Eu consigo estabelecer limites ao mesmo tempo que eu não preciso odiar ninguém, enfim. E por aí vai. E também se eu sentir que eu não quero nunca mais olhar na cara de alguém, também isso é meu direito. E vice-versa. Eu sentia que eu tava repetindo sem querer uma coisa de acostumar as pessoas, padrão de comportamento, onde a Sol era sempre a pessoa que tava lá pra escutar, pra amparar, pra estar em contato com as emoções, pra ter aquele apoio emocional, aquela validação e tudo mais. Então eu virei meio que esse banco de validação e amor e carinho e afeto,
Mas também quando chegava a vez de eu dizer, hoje eu tô tendo um dia ruim, hoje eu também preciso de afeto, validação, disso, daquilo. Aí era, uau, por que você... Nossa, quanta coisa que você quer. Ai, você quer demais. E eu sempre culpava o outro e eu comecei a perceber que eu tinha também que, quando eu via os sinais, eu não podia ignorar a minha intuição. Quando parecia bom demais, rápido demais, muito intenso, provavelmente não era exatamente aquilo. Então eu precisei redefinir todas as minhas crenças sobre o amor. Até hoje eu tô tentando entender, assim, o que eu acho realmente que é o amor. Porque eu senti sempre em lugares tão disfuncionais, tirando, obviamente, casos mais óbvios, né? Tipo, meu amor pela minha mãe, meu amor pela minha avó, enfim. Mas pelo meu pai. Oi, pai. Sabe, eu precisei realmente me reaprender a ser eu, de uma forma que eu aceitava eu. Porque se eu me aceitasse, a vida ia mudar à minha volta. E a sua também vai. A partir do momento que você começa a aceitar que, às vezes você vai sentir demais, às vezes. E esse sentir demais não precisa ser negativo, talvez seja só mais que a média, mais que a maioria. Você sente bastante. E tá tudo bem. Mas isso também não é a única coisa interessante sobre você. E você também não precisa ser um paninho emocional. Sabe aquele cobertorzinho de segurança? Você não precisa ser esse cobertorzinho. Você tem que se permitir a ser mais, na minha opinião. E eu tava cansada de ser isso pras pessoas, porque também não me servia ser isso pras pessoas o tempo todo. Por mais que eu adore ajudar as pessoas, eu adoro estar presente, eu adoro ser a pessoa que, tipo, todo mundo pode contar. Vão ter dias que eu não vou poder. Vão ter dias que eu vou precisar priorizar minha saúde mental, justamente porque eu sou meio esponja nesse sentido. Eu absorvo muito as energias, e não só as energias, mas eu tô sempre muito atenta, sempre muito alerta, e pro bem e pro mal, sabe? Com remédio TDAH isso ajudou essa questão, ajudou, porque realmente eu me sinto menos cansada no geral, eu sinto que eu consigo parar de tentar prestar atenção em tudo o tempo todo com tanto esforço, né? Agora é mais natural. Então isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo, esse lado emocional eu sinto tão intensamente que às vezes me cansa ainda, sabe? Que às vezes eu falo, poxa, se eu tivesse só ficado em casa, talvez eu não tivesse brigado com essa pessoa, talvez a gente não tivesse nem discutido. Porque eu forcei um limite meu. Eu mesma infringi o meu limite. Então, como eu vou cobrar que as pessoas entendam quais são os meus limites se eu não tô conseguindo nem entender comigo mesma, se eu não tô nem conseguindo colocar e manter? Então, isso foi uma conversa muito séria que eu tive comigo mesma durante anos, assim, até eu entender de fato. Até chegar hoje em dia, isso ser automático pra mim. Mas foi por muita prática. E agora eu tô nesse momento de aceitar o meu lado que é uma parte tão bonita de mim. Queria muito fechar esse episódio falando sobre as partes boas de sentir tanto. A minha psicóloga pediu para que eu fizesse isso, para que eu falasse sobre as partes boas e as partes ruins. Então eu já vou tirar logo do caminho as partes ruins, que obviamente é quando eu tô triste, eu tô muito triste, e dependendo das circunstâncias, pode sim iniciar um quadro depressivo, um momento em que, nossa, dependendo de tudo que for acontecendo, pode ficar muito dark a parada, muito rock and roll. Tem uma questão da intensidade sobre a paixão tóxica que talvez tenha me puxado muitas vezes pela sua intensidade. Mas a boa notícia é que a gente pode sempre desaprender, e eu acredito sim que eu acho que o fato de que também eu acabo me sentindo muito sozinha, porque eu sinto que não é que ninguém me entende, oh my god, ai, ninguém entende ela é tão diferente. Mas é porque eu sinto que, de maneira geral, a gente se protege muito, e com razão, né? Eu entendo. Mas isso acaba gerando solidão também, né? Tipo, o fato de que eu estaria pronta, talvez, a ter conversas mais diretas, mais sinceras e mais saudáveis, e eu acabei passando por coisas porque eu esperava isso de ambientes disfuncionais, ou, enfim, de pessoas que não estavam prontas. Acho que a nossa sociedade também, com essa intolerância toda que eu falei, a gente é muito julgado por sentir. Então, dramático, tem sempre essas lindas palavras, né? Drama, nossa, é demais, é demais, é muita coisa, nossa, que incômodo, que fardo. Porque às vezes eu realmente queria só, tipo assim, falar, não sei, não sinto nada não, e tá tudo bem, tipo, dane-se, ser mais indiferente. Mas aí eu seria um robô, e eu sempre falo isso, tipo, eu
Se fosse pra eu escolher entre sentir demais ou sentir de menos, eu prefiro sentir demais. Porque significa que eu vou viver muitas coisas lindas, sabe? Significa que todas as coisas que eu vivi, que eu senti, foram reais. E não importa se... Sei lá, não importa se não deu certo, se não funcionou, eu aprendi tudo o que eu precisava. E não só isso, mas a minha intenção e o meu amor e os meus sentimentos sempre foram genuínos e sempre foram no lugar certo. E vai ver foi disfuncional, de certa forma, mas vai ver também, sei, eu encontrei as pessoas que precisavam em certos momentos que precisavam, ou em momentos que eu precisava, sei lá, vai ver tudo faz sentido no final. Mas enfim, essas são as partes ruins, na minha opinião. As partes boas, eu vejo, é por isso que assim, eu fico com tanta raivinha da minha depressão, sabe? Porque eu vejo as coisas de uma forma tão mágica. Desde a minha sexta-feira aos 7 anos até hoje, aos meus 27, quando eu vejo que tá sol lá fora. Cara, eu fico... Não é à toa que eu escolhi esse nome artístico. Tipo assim, eu fico sem palavras, assim, sabe? Quando você tá na natureza, quando você tá... E às vezes pra mim não precisa nem tá acontecendo muita coisa. Eu tenho essa mania, às vezes, de olhar pela janela e ver o que os vizinhos estão fazendo. Nossa, parece muito stalker. Mas assim, sabe? Quando a pessoa tá passando na janela, tipo, nada demais. Também não fico lá horas, assim, tipo, binóculo. Mas... Às vezes não tem nem ninguém na janela, mas a luz tá acesa e eu começo a me perguntar o que aquela pessoa faz. Quem ela é. De onde ela veio. Qual será a história dela. Então, assim, a minha criatividade, com certeza, é uma das melhores coisas da minha vida, assim. Que eu mais valorizo em mim. E que vem muito por essa sensibilidade, por esse sentir demais. Acho que a forma que eu amo as pessoas também é... Não sei, eu também vejo essa beleza nas pessoas e eu acho que isso me permite sentir coisas lindas e acessar, sei lá, os sentimentos de uma forma profunda e verdadeira que me inspira também, assim. E acho que mesmo quando bate a depressão ou todos os dias difíceis é o que me faz continuar, sabe? É eu sentir demais, porque eu sei que eu vou sentir uma felicidade incrível. Eu sei que eu vou gargalhar até minha barriga doer. Eu sei que eu vou amar intensamente, tipo, de uma forma muito saudável. Eu sei que eu vou criar tanta coisa ainda na minha vida. Eu sei que eu vou sentir todos os benefícios e qualidades de abraçar a minha mãe. Isso tudo, assim, sentir demais é, na verdade... o maior problema da minha depressão. E talvez seja o maior problema da sua também. Porque ao mesmo tempo que é a pedra no seu sapato, que é a dor mais intensa que você já sentiu na sua vida, você não consegue se convencer de que não vale a pena continuar. Porque você sabe que a felicidade que você vai sentir amanhã, no dia depois ou no mês que vem vai ser tão linda que só não vale a pena desperdiçar. Uau, que episódio viajado, hein? Eu não faço ideia do que eu falei. Eu espero que você tenha curtido, porque eu não sei o que eu falei. Algo tomou a minha pessoa, como normalmente acontece nesse podcast, e eu não sei se ficou meio tipo deprê, mas eu falei que eu prometi sinceridade, eu sou uma mulher de palavra. Então, eu quase não gravei esse episódio, mas eu não quero deixar de passar essa mensagem e dizer que se você tem depressão e você lida com essas dores intensas de, né, ser uma pessoa super sensível, que sente demais ou que sempre foi julgada por causa disso, que você não tá sozinha. Que eu entendo perfeitamente. E que tem muita coisa boa pra sentir ainda. Então eu espero que seja uma motivação pra você, assim como tá sendo pra mim hoje. Te vejo semana que vem com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.